amigos da TV Nova Luz, amigos ouvintes aqui da nossa reunião do GEB. É uma alegria muito grande nós iniciarmos os trabalhos de hoje. Normalmente nós temos uma palestra, eu tenho que ficar sentada porque nós mudamos o formato do programa hoje, que estamos aguardando uma palestrante de Angola, a palavra me fugiu, uma palestrante de Angola. Ela vem falar para nós como é o espiritismo na África, né, em Angola, em Luanda, que é a capital de Angola. E então, enquanto aguardamos a sua chegada, que o trânsito aqui no Rio está muito intenso, e ela vai chegar atrasada. Então, nós nos acudimos, né, com o Zé Antônio, que é da Rede Amigo Espírita. Ele veio aqui dar uma entrevista para o Américo, chegou mais cedo e nós falamos, fica também para a gente fazer um programa bem dinâmico, porque nós falaríamos na noite de hoje sobre bem-aventurados os brandos e pacíficos, ou seja, bem-aventurados mansos, e porque herdarão a terra. É a terceira bem-aventurança de Jesus, né? E nós iríamos falar nesta noite sobre essa bem-aventurança. Então, enquanto a nossa irmã nos chega, nós vamos iniciar os nossos trabalhos na noite de hoje. A gente sabe que toda reunião pública é também reunião de tratamento, porque nós somos tratados. Os espíritos amigos chegam bem antes de nós para preparar a ambiência. Então, vamos aproveitar esse encontro com Jesus nessa casa de amor, e eu vou pedir o Zé Antônio, que é da Rede Amigo Espírita, que faça uma prece inicial para nós iniciarmos os trabalhos. Eu agradeço. Peço a todos aqui presentes e aos internautas que nos acompanham que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, emitindo este sinal de apelo, de louvor, de graça, para que nossa alma, ao sintonizar com as esferas mais altas da espiritualidade, possa receber desta a vibração que nos elevará e fará com que a reflexão da noite possa encontrar no campo fértil do nosso coração este momento do plantio, que possamos acolher aqui as mensagens de luz que esta casa nos proporcionará, e assim enlaçar os nossos corações em um compromisso com o bem, para que este possa se manifestar na prática, por meio do nosso conhecimento, do sentir e do agir, e assim este exemplo de luz contagiará com a força do amor os corações. Senhor, estamos aqui para que possa agir por meio do vosso ensinamento e através da reflexão da nossa alma, agir no coração de todos aqueles que de alguma maneira recebem neste momento a nossa mensagem. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, olha que noite diferente, né? Maravilhosa, esse nosso encontro com Jesus e com a nossa irmã, chama doutora Amélia. Doutora Amélia veio de Angola e vai nos falar de como é o espiritismo na sua terra, de que maneira que o espiritismo chegou lá. É tão interessante a gente pensar a respeito da tarefa de Allan Kardec em trazer novamente as palavras de Jesus ao mundo, e como o espiritismo, apesar de ser uma religião nova, né, no seu tríplice aspecto, porque é definido o espiritismo como uma ciência experimental de caráter filosófico e consequências religiosas. E sendo uma doutrina tão nova, a gente fica tão feliz de saber que já está lá em Luanda, né? Já está lá em Angola. E imagina essa troca de experiência, como vai ser gostoso aqui, que nós vamos compartilhar com vocês.
E o tema da noite de hoje, a gente se projeta para a época de Jesus, imaginando ele subir no monte para falar as bem-aventuranças, né? E eu acho lindo que Mahatma Gandhi, ele diz o seguinte: se os cristãos não tivessem sabido mais nada e compreendessem com profundidade o Sermão do Monte, o mundo hoje já estaria totalmente renovado. Então a gente fica imaginando Jesus sem microfone, sem nada, né? Ele começando a dizer: bem-aventurado os pobres de espíritos, que é deles o reino dos céus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então nós vamos começar a iniciar o nosso trabalho aqui, falando dessa mansuetude. Por que que Jesus nos pediu a mansuetude para nós herdarmos a terra? Então a terra não vai ser destruída. Apocalipse, Mateus, tantos outros profetas falaram do final do mundo. Que final do mundo é esse, se Jesus disse que os mansos herdarão a terra? Então nós vamos pedir a colaboração do Américo agora para ele falar. Será que Jesus se equivocou? De que terra ele está falando? Né? É da terra onde nós habitamos? O que você acha, Américo? Olha, eu acho maravilhoso que tem um monte de gente aqui hoje, porque a gente pode falar daquilo que é mais tranquilo da gente falar, e a gente coloca a parte mais difícil para os outros. Então, vou aproveitar que meu irmão Zé Antônio veio de longe, depois ele não vai poder brigar comigo, né? E para falar o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Como eu sou daqueles que ainda não sou manso e tenho dificuldade de falar de mansuetude, eu vou dividir essa parte em duas. Vou falar assim: bem-aventurados os mansos, essa parte você fala. Sim. E eu vou falar porque herdarão a terra. Tá vendo como é que é legal? Então, por que essa coisa a nossa irmã Leila falou, que os mansos herdarão a terra? Herdarão a terra, a gente sempre imaginou que, na verdade, o ideal é a gente sair daqui, né? Herdar o reino dos céus, herdar outros mundos, fugir desse lugar que é tão difícil, às vezes, um mundo com tantas dores, com tantos sofrimentos. E aí a gente vê uma passagem dessa dizendo que se a gente for manso, a gente vai herdar a terra. Por quê? Porque nós vivemos um momento de mudança no nosso planeta, onde a nossa terra vai deixar de ser um planeta que sempre foi, ao longo de bastante tempo, após já ter evoluído de um mundo anterior a esse, mas passou por um longo tempo sendo um planeta de provas e expiações. O que é prova e expiação? Ou eu vou ter que ser submetido a teste para ver se eu passo ou não naquela prova, ou eu vou expiar, vou pagar pelos meus erros, pelas minhas dificuldades. E essa terra, que era até esse momento, esse mundo de provas e expiações, em que eu vinha para cá para sofrer as dores que eu ainda precisava sofrer para poder evoluir e etc., ela vai passar por um novo momento, onde ela vai se transformar num planeta de regeneração. O que é esse planeta de regeneração? É um planeta onde as pessoas não terão mais maldade com as outras, não vai ter mais gente maledicente. Vocês já imaginaram? Com quem a gente vai fazer fofoca? Se ninguém mais quiser fazer maledicência, com quem eu vou me juntar para falar mal dos outros? Mas não vai ter mais. Não vai ter mais gente maledicente, egoísta, orgulhosa. Aliás, as pessoas até vão ter um pouquinho disso, mas já vão estar em processo de se livrar desses males. Vai ser um mundo onde não vai mais predominar tanto mal quanto no nosso mundo hoje. Vai ser um mundo muito melhor. E aí eu pergunto para vocês: quem quer ficar nesse mundo novo? Há um tempo atrás, sem dúvida nenhuma, em outras encarnações, a gente já esteve lá na Arena dos Leões. Ou a gente estava lá em cima gritando para os cristãos serem comidos pelos leões, ou a gente estava lá correndo dos leões. Já vivemos guerras aqui. Já vivemos um monte de governo meio doido. Não mudou muito, está tudo meio tumultuado ainda. Já vivemos fome, já vivemos pestes, já passamos por tanta dificuldade nessa terra. E agora que a nossa terra vai virar um mundo de regeneração, que é um planeta melhor do que o nosso, é uma fase melhor
É o mesmo planeta numa fase melhor. Será que eu quero ir embora daqui? Eu não. Então isso é que os Espíritos nos dizem, aliás, que o nosso Mestre Jesus nos diz, que herdarão a terra, herdarão essa nova terra em estado de regeneração, que é um planeta muito melhor de se viver. Agora, o que tem que fazer para ficar nessa terra é ser manso. E essa parte eu ainda não aprendi muito bem, então vou deixar meu irmão Zé Antônio falar. Tá Você vendo? já é manso, Zé Antônio? Mas eu acredito que estamos nos preparando para essa construção da mansuetude, todos nós. Primeiramente, o nosso boa noite a todos presentes aqui. E para avaliar essa questão que nos fora proposta, que está contida no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, nós temos que observar o objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse objetivo da obra já nos é apresentado em sua introdução. A primeira introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo coloca como objetivo da obra o entendimento do ensino moral de Jesus. É o que vai ser proposto em toda a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos aqui um objeto de estudo, que é o ensino moral. Este ensino moral tem como objetivo reformar a nossa natureza. Então o Evangelho nos proporciona um meio de promover ou provocar, como queiram, um reajustamento moral. Esse reajustamento moral, conforme vai ocorrendo em nós, em nossa consciência, faz com que eu, você, nós, possamos identificar nossas imperfeições, nosso estado de imperfeição, que é natural da nossa condição humana. Note que aqui eu não estou falando de quem é bom e de quem é mau, eu estou falando das nossas imperfeições. Dentro do quadro de imperfeições, nós podemos sim vir a ferir, a magoar, a trair, inclusive a matar o próximo, como tirar a nossa própria vida por falta da compreensão destas leis divinas, dos ensinos propostos por Jesus e pelos Espíritos na doutrina espírita, que bem nos explica sobre a imortalidade da alma, por exemplo, um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Quando eu tenho essa visão, eu começo a entender qual foi a missão de Jesus, sendo o nosso irmão mais evoluído que já visitou esse planeta, como governador e que faz parte de toda a estrutura da evolução deste sistema planetário. Nós observamos que sua missão é nos conduzir para o caminho do amor. Como um mestre que pega uma classe primária, pega também alunos revoltos, alunos trevosos, vamos dizer assim. É tão verdade que João, em seu primeiro capítulo, ao se expressar a luz ou o verbo, reluz nos abismos ou nas trevas, e as trevas não a compreende ou não a retém. Toda ignorância significa ausência de luz. Todo conhecimento leva luz para a ignorância, para o estado de ignorância que é temporário, é momentâneo. Estar ignorância significa que estamos desprovidos de um conhecimento. Quando Jesus inaugura na Terra os ensinos morais, que contém o código divino, que vai nos impulsionar, sendo ele o próprio estímulo e a estrela guia, que vai fazer manifestar-se na Terra por meio de nossas obras a lei de amor na prática, então isso reconfigura um mundo onde poderemos viver pacificamente. A qualidade de manso é a qualidade de um ser pacífico, que foi pacificado. Ele saiu de um estado e passou para outro. Para que haja uma transformação em química, aprendemos que um elemento A, para chegar à composição B, passa por um certo sofrimento, vamos dizer assim. Esse sofrimento são as transformações ou a reação química provocada por um agente, um meio. Este meio, ao agir no elemento A, faz com que o elemento A se torne B. Isso é química. Isso se aprende, é para a nossa construção intelectual, para que nós possamos nos formar em determinadas áreas. Ok. Se este elemento meio, sendo Jesus, veio agir aqui
na civilização terrena, ele veio trazer uma proposta de renovação espiritual. Essa proposta e as promessas de Jesus não são teorias e nem propostas e promessas vazias ou vagas. É vida. É um convite para que eu exerça o meu papel como espírito nesse planeta. Exerça responsabilidade, deveres e assuma também, possa, não é, exigir os meus direitos. Mas para que isso se manifeste, eu preciso ser o exemplo dessa transformação. Ser manso é condição de um ser pacificado. E o ser pacificado, ele já transformou o instinto, ele já caminhou com esse instinto até a fase das sensações. Purificando essa sensação, ele deixa de aproveitar do próximo, ele deixa de querer competir. Um ser pacificado não compete, ele coopera, é diferente. Ele vai ao encontro da necessidade do outro, assim como Jesus veio ao encontro da nossa necessidade. Um ser pacífico ou manso não precisa provar para o outro que ele é melhor. Não, ele deixa um legado, uma marca, uma pegada de luz na vida da outra pessoa, que, inclusive, ele torna-se o estímulo para o outro ser melhor, assim como Jesus é o nosso estímulo. Quando nós observamos com esse olhar do despertar espiritual, né, o que ocorre? Nós reconhecemos o nosso estado de imperfeição, reconhecemos o nosso erro, admitimos que temos muito a fazer e entendemos que não estamos algemados nos erros, que temos condições de nos transformar. O meio é Jesus, que age sobre o elemento imperfeito que somos nós, para nos tornar perfeitos, puros. Puros, isso demora um certo tempo, mas pacíficos. É possível de nós já assumirmos este compromisso com o nosso pacificar. Quando eu faço isso, eu, um adulto, desperto em meio à treva da minha ignorância e me pacifico, buscando me tornar manso e dando o exemplo de mansuetude em sociedade, o exemplo do manso sabe ver, sabe escutar, acolhe com qualidade, por isso consola. E por isso é um ser que todos confiam e pode contar. Quando eu manifesto esse comportamento em sociedade, eu intensifico a onda de amor em torno. E eu começo a contagiar aqueles que estão comigo, seguindo o caminho. Imagine um lar com esta qualidade. O que nós não podemos fazer para aqueles que têm necessidade de médico espiritual encarnado ali? O Sermão do Monte, pegando um gancho no que ele está falando, o Sermão do Monte, ele tem uma gradação de conquistas. Sim. Se a gente reparar bem, quando o mestre falou, bem-aventurado os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus, é porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Pobre de espírito nesse sentido. E todo o universo tem essa criatura, todo o universo é habitado, tudo é vida no universo. E na segunda bem-aventurança, que ele diz, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, ele fala dessa caminhada nossa para nos compreendermos através das aflições. Pelo fato de nós termos sido criados simples e ignorantes, nós criamos aflições para a nossa vida. Não é Deus que manda as aflições para nós, é o nosso estágio evolutivo. Então nós fomos criados simples e ignorantes e através da nossa caminhada evolutiva, nós vamos criando aflições. Mas à medida que a gente vai crescendo em conhecimento, a gente vai corrigindo a nossa capacidade de criar aflições. Por isso que nós seremos consolados. Porque a justiça divina é igual para todos. Não existe privilégio na dimensão espiritual. Depois Jesus fala, bem-aventurado os mansos, que já é uma conquista que o nosso irmão muito bem colocou. A mansuetude depende de uma caminhada ainda maior para a gente ter essa conquista, como disse o Américo, e eu também me enquadro nessa categoria de ainda não mansos. Aliás, ao contrário, quando eu era jovem, eu era bem estupim curto. Sabe o que é estupim curto? Bateu aqui e levou.
né? Até eu entender que isso não me trazia felicidade. Porque quando você age contrário às leis de Deus, você não se sente feliz. Porque a gente tem escrito na nossa consciência as leis de Deus. E na quarta bem-aventurança, que ele caracterizou sobre os pacíficos, Jesus diz assim: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque a mansuetude leva a essa pacificação, como ele bem caracterizou, né? A mansuetude faz com que a pessoa se torne um pacificador. Aí ele será chamado, como disse Jesus, filhos de Deus. Então todos nós não somos filhos de Deus, né? A gente pode se perguntar, por que Jesus caracterizou os pacificadores como filhos de Deus? Serão chamados filhos de Deus. É pela essa condição que o nosso irmão muito bem colocou. Porque a gente vai refletir a paz do nosso Pai Celestial. A gente vai refletir o amor do nosso Pai Celestial. E nós vamos criar, então, um círculo virtuoso do amor, começando dentro do nosso próprio lar, quando a gente compreender a grandeza da mansuetude. Porque a gente poderia até falar sobre a não mansuetude, o quanto traz sofrimento para a nossa vida. Nós já estamos recebendo a nossa irmã no ambiente, a nossa querida doutora Amélia, e é um prazer muito grande recebê-la. Vamos sentar, doutora Amélia, seja bem-vinda. Eu sei que se atrasou por conta do trânsito, né? Boa noite, tudo bem? Olha, nós estamos de 3 porque gostaríamos de perguntar tantas coisas para você. Eu vou te chamar de você, que você é jovem, né? Então eu vou te chamar de você e seja bem-vinda, viu? É uma honra, uma alegria muito grande tê-la entre nós. Nós estamos em plena reunião pública, mas aqui as reuniões públicas são gravadas para a nossa TV Nova Luz. Então, nós vamos te entrevistar e você se sinta à vontade, tá? Começando, Américo, a sua primeira pergunta, nossa doutora. Ah, tá. Eu queria te pedir para você dar um olá para esse pessoal, para falar como foi chegar até aqui, porque eu sei que deve ter sido muito difícil. Isso, de certa forma, nos ajuda, né? Nos anima, nos motiva. Boa noite a todos. Boa noite ao Criador também, boa noite a Jesus, boa noite ao planeta Terra. Eu queria dizer que estou em nome da Angola, estou muito feliz em estar aqui. Quero pedir desculpas pelo atraso, mas fiz tudo o que pude para poder estar aqui. Eu vim em serviço da ciência e só consegui estar disponível às 19 horas, mas do Hotel Ibis até aqui foram muitas orações para chegarmos até agora. A gente sempre vai ao recurso maior, que é a prece, que é para a gente chegar. Dizer que estou feliz em estar aqui e estou a dispor, mais uma vez, o meu pedido de desculpas. Então, pergunta também, Zé Antônio. De minha parte, é uma satisfação muito grande, né, tê-la como representante do Espiritismo, aqui em nosso país, né, direto de Angola. E é interessante porque nós vemos a propagação do Espírito como uma doutrina consoladora, avançando na direção dos corações que têm fome de Espírito e necessidade de conhecimento. Como que está sendo a propagação do Espiritismo e a recepção desse Consolador nos corações do povo de Angola? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o nosso entender é que o Espiritismo é uma filosofia de libertação mental, um processo educativo de libertação mental. Verdade. Porque à medida que as pessoas absorvem o conhecimento, vão celebrando
de várias amarras, de vários problemas. Angola é um país que viveu muitas dificuldades, um tempo de guerra, e todos nós sabemos que a dificuldade aguça o engenho. As pessoas querem pensar, o porquê que as coisas acontecem e o que é que não aconteceu. Né? E então, a doutrina espírita em Angola entra como um processo de facto de libertação mental, no sentido de que as pessoas se esclarecem das suas dúvidas, dos seus problemas. É assim que a gente leva, e leva fundamentalmente dentro já do conhecimento que as pessoas têm, porque ela não é algo que é tão não conhecido. O problema maior da doutrina é a forma como nós transmitimos, não só em Angola, como em qualquer parte do mundo. É preciso pegar na doutrina e trabalhar a doutrina em função do conhecimento das pessoas. Por exemplo, a lei da reencarnação há um ditado, que eu não sei aqui no Brasil se é usado, me parece que sim, que dizem que cá se faz, cá se paga. Então nós pegamos nisso e retrabalhamos esse proceder. Vocês entenderam, meus irmãos? Cá se faz, cá se paga. Se nós pegarmos, exato, se nós pegarmos esta mensagem popular, que cá se faz, cá se paga, vem trazer, a gente acaba linkando esta linguagem com a lei da reencarnação. E é um entendimento maior, então não fica uma coisa estranha. Quando se fala da lei de causa e efeito, mas a comunidade diz o feitiço vira contra o feiticeiro. E a gente diz, atenção, que o feitiço é tudo aquilo que nós pensamos, fazemos e sentimos, é uma produção nossa. E quando nós fazemos, sentimos, ela volta para nós, é a lei de causa e efeito. Então, como é que a gente leva o espiritismo em Angola e faz chegar às pessoas? Porque há uma conotação, em princípio, um pouco negativa, de que os espíritas são indivíduos com um chifre e essas coisas mais, não é? E então, nós se levarmos as pessoas a pensarem, é muito mais fácil, e o espiritismo pode cumprir com o seu papel, que é o de fazer pensar e o de libertar um pouco as pessoas. É verdade, doutora. Você sabe que lá no seu país já tem muitos centros espíritas ou é 1, 2? Não tem muitos centros espíritas. Em Luanda nós temos 6 centros. 6? Sim. São 5 milhões de habitantes. Não, Luanda tem 10 milhões de habitantes. 10 milhões de Sim. habitantes? Já tem 10 milhões de habitantes. Uhum. Temos em Luanda, o país inteiro deve ter por volta, embora as estatísticas digam 28 milhões, o que eu não acredito muito, mas deve ter assim, aí 40 milhões de habitantes pelo menos. Mas em Luanda temos 6 centros espíritas conhecidos, mas há muita gente pelo país que estuda. Porque o nosso incentivo não é levar as pessoas somente para o centro espírita. É fazer da doutrina um movimento de estudo, de caridade fundamentalmente. Eu sou psicoterapeuta e quando vem alguém que diz, uma vez apareceu um indivíduo português e dizia-me assim, doutora, eu quero saber, eu vim para aqui porque disseram-me que a senhora pode me dizer quem me fez mal. Eu? Mas o espiritismo dizem que diz isso. Eu não conheço. Se você souber qual é o espírita que diz, eu também quero ir. Não é? Eu dizia, meu filho, para a gente entender o espiritismo, nós temos que estudar. Verdade. O espiritismo, o centro espírita, não é um espaço para adivinhação. Nem é um espaço para sabermos com quem vamos nos casar e por que temos problemas. É um espaço para entendermos, estudarmos e percebermos que o que temos hoje é um problema do passado e do presente. O que teremos amanhã é o que nós resolvermos hoje. Verdade. Portanto, temos que pensar. Mas doutora, para já não acredita em Deus. Isso é ótimo, filho, não faz mal, não precisa acreditar mesmo.
Não vai fazer diferença. Não. Vamos fazer caridade. Porque esta é a energia de proteção. Relativamente a Deus, você um dia vai pensar. E você vai sentir. Porque Deus é a causa causal de tudo. Se você não sentir, quem se instabiliza é você. Você precisa de pensar. Mas eu disse, antes de eu atender, vá para o espelho e fique 10 minutos olhando para o espelho. E você vai ver se um homem tão bonito quanto você caiu do céu. Não deu trabalho nenhum. Quando ele regressou, ele vinha chorando. E de facto nós estávamos lá numa sessão de tratamentos. E uma entidade amiga disse-me, olha, ele está com um problema no pâncreas. Eu disse-lhe, o senhor não está com um problema no pâncreas? Estou, doutora. Eu disse, pois é, às vezes Deus diz algumas coisas. Ai, doutora, eu posso vir ajudar, pelo menos? Pode. Mas a senhora não vai poder me dizer nada. Eu não, eu tenho que estudar muito, filho. Você também tem que estudar. Dei-lhe o livro do Evangelho para ele ler em casa. E ele dizia assim, mas doutor, eu não gosto de estudar. Não gosta de ler? Não. Mas eu no meu gozo, eu dizia assim, mas como é que o indivíduo sai de tão longe, filho, para chegar aqui e não estudar? E não ler? Mas você vai ter que ler, porque é deste livro que está a sua cura. Depois de você acabar de ler este livro, você vai perceber quem lhe fez mal. A única pessoa que lhe faz mal é você, não os outros. Porque nenhum ser humano tem a capacidade de fazer mal ao outro. O ser humano só se faz mal a si. Porque é do que pensarmos, fazermos e sentirmos que acontecem as coisas negativas. Se não forem desta, é de outra vida. E se não for de outra vida, é de outro mundo. Mas é nossa responsabilidade. É muito bom essa certeza que a gente tem do porquê nós estamos aqui, né? Tem um grande historiador chamado Arnold Toynbee, você já deve ter lido, que ele escreveu 12 livros sobre história, e ele diz sobre a ascendência e a queda das civilizações, e ele diz que as civilizações que caem porque provocam uma ruptura da alma. Eu achei muito interessante um cientista falar sobre essa ruptura da alma. A gente cria uma ruptura com a nossa própria ancestralidade, com a nossa própria história, né? E a dor nada mais é, como diz Joana de Ângeles, simplesmente os motivos do sofrimento é a gente se afastar dessa realidade espiritual, ou seja, de não se conhecer como espírito. Perfeito. Né? Perfeito. Então eu fico muito feliz de saber que lá em Luanda já tem 600 espíritas. Eu tenho viajado também assim para outros países que meus filhos voaram, né? Eu dei asas, raízes e asas, e eles voaram cedo. Então, tive a oportunidade de ir em outros países e o espiritismo é muito pequeno. Na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos ainda é pequeno. E me surpreendi lá em Cuba, que o espiritismo é grande. Sim, mas o espiritismo em Cuba é bem antigo. É antigo. É muito antigo. Muito antigo, e tem muitas casas espíritas, né? Nós nos surpreendemos lá. Mas aí eu queria que você falasse mais do espiritismo lá na África. O que eu queria dizer é que, por exemplo, em Angola, o nosso foco fundamental a nível do espiritismo é o estudo, a prática da caridade. Porque o lema é, fora da caridade não há salvação. E nós sentimos que a caridade, efetivamente, é a energia de sustentabilidade de qualquer ser humano. Porque essa energia retorna a nós, para a sustentabilidade. Então, dos vários centros espíritas, por exemplo, nós temos a Casa de Caminho André Luís. A Casa de Caminho André Luís, a nossa, só tem 42 hectares. Nossa, de espaço. imenso. São 42 campos de futebol juntos. Tem uma clínica que atende de 500 a 700 pessoas por dia. Que impressionante. Tem maternidade. Tem uma escola que atende, tem sob sua responsabilidade 6.500 pessoas, dos quais 2.000 são estudantes, da iniciação até o 12º ano,
os estudantes do ensino médio, 10ª, 11ª, 12ª, esses estudantes fazem parte já de um programa de educação para a alfabetização, em que cada um deles tem 15 pessoas sob a sua responsabilidade. Então, os jovens começam muito cedo a assumir principalmente a responsabilidade individual e coletiva. E percebendo que se nós quisermos um mundo melhor, temos que ser nós os instrumentos da mudança, como nos diz Gandhi. Por outro lado, nós temos um programa, este programa da alfabetização, ou esse projeto de alfabetização, é a carruagem-mãe de um programa de educação para a cidadania, que é composto de 22 projetos específicos. E esta alfabetização, ela leva sutilmente para a comunidade a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, o relacionamento interpessoal, a proteção da natureza, e fundamentalmente o amor. Nós entendemos, eu particularmente entendo, que o ser humano só se vai transformar pela positiva e vamos começar a diminuir a delinquência quando entendermos, primeiro, que nós somos os responsáveis pelo nosso destino, pela nossa vida, por isso temos que ser oportunistas no bom sentido de fazermos o bem para que o bem retorne a nós. E o bem tem que ser não só para nós, mas tem que se refletir na comunidade. E estes jovens estudantes levam a prática da dinâmica do amor, porque eu em 2008 criei a dinâmica do amor, em que as pessoas abraçam-se e dizem eu te amo, olhando para os olhos do outro. E levam para a comunidade, porque eu entendo que a delinquência é fruto da falta do amor. O ser humano, se não for tocado, se não sentir o outro, não dá importância ao ser humano, mas dá importância ao relógio. Porque com o relógio ele pode vender e arranjar dinheiro para fazer seja o que for. Mas se ele sentir o outro, porque toca, porque é abraçado, porque protege a natureza, este ser humano vai proceder de outra forma. Eu entendo que o único poder libertador é o do conhecimento, quer seja espiritual, científico, porque o ser humano pode fazer o bem, acreditar em Deus, através da ciência. Okay? E então, a nossa escola, embora seja uma escola de pobres, por exemplo, mas ela traz a componente científica e espiritual para o melhoramento do ser humano. Que maravilha, meus irmãos. Vocês estão entendendo tudo? Temos que absorver o conhecimento da doutora Amélia, que é uma alegria, uma honra tê-la conosco. E nós acreditamos nisso também. Eu trabalhei na educação minha vida toda, 32 anos, dedicada à educação. E eu entendo também, como Allan Kardec, que a educação moral é que faz o caráter do ser humano. Então, a gente tem batalhado muito nisso, como também a caridade, que é o caminho mais curto para o treinamento do amor. A caridade é um verdadeiro treinamento para nós nos tornarmos pessoas melhores. Perfeito. Que Emmanuel fala isso, ele diz, faça a caridade até por interesse. Porque você vai fazendo bem, e depois você se acostuma. Aí chega um momento que você diz, puxa, não tenho tempo de fazer o mal. Gostei tanto de fazer o bem, que o fazer o bem faz tão bem a gente, né? O fazer o bem faz tão bem a gente que deixamos de nos focalizar. Em vez de pensarmos em nós e nas nossas dificuldades, e elas diminuem de intensidade na medida que pensamos no outro. É verdade. E aí deixamos de ser menos egoístas, deixamos de adoecer, porque não temos tempo para adoecer. É verdade. É verdade. Okay. E não tendo tempo para adoecer, nós não nos desequilibramos. É verdade. E aí sim, tornamos-nos servidores de Cristo. É verdade. E não filósofos de Cristo, mas servidores. Só que para o efeito nós temos que conhecer. E esse conhecimento tem que descer para o nosso coração e depois sair para as mãos, que é a caridade. Só que a caridade tem várias vertentes, como sabemos. Não é a caridade material somente.
tem a caridade moral, tem de várias... O facto só da gente estar perto de alguém que tem um problema, mesmo que não falemos nenhuma só palavra, já estamos fazendo caridade. Perfeito. Verdade, verdade. Que coisa linda que a nossa irmã está colocando para nós. Você vê que lá do outro lado do mundo, né, no nosso grande continente, que a África é um continente lindo, né, maravilhoso, e trazendo esse mesmo recado que a espiritualidade amiga leva para todas as partes do mundo, que não importa se seja espírito ou não, o importante é a gente entender o sentido da vida. O que nós estamos fazendo aqui, o que nós vamos levar, né, Américo? A gente não leva nada daqui, a não ser, como diz a Yasmin, o nosso perispírito, que é o corpo espiritual que nos segue a vida afora e que vai depender das nossas escolhas, né? Sim? Então, pergunta mais alguma coisa para a nossa Minha doutora. irmã, é tanta coisa que a gente quer perguntar, e eu até te peço desculpa, não é curiosidade nossa não, tá? Mas a gente não está tocando tanto em assuntos diretos da doutrina, porque a gente quer aproveitar para poder colher bons exemplos. Então eu te pergunto o seguinte, você falou que tem 6 centros, falou desse exemplo maravilhoso desse centro, que acolhe, que faz realmente o papel que o Espiritismo deve fazer, o exemplo que você deu agora. E eu queria te perguntar o seguinte, como é a unificação do movimento lá? A federação, os órgãos, como é que funciona e o que esses órgãos fazem para ajudar na divulgação da doutrina espírita? Perfeito. Nós não temos uma federativa. Nós temos uma união que no fundo funciona da mesma maneira, mas muito sutil, porque a doutrina ela não é tão aberta como aqui, por exemplo, que também tem centenas de anos, certo? Mas temos uma união, todos os centros nós conhecemos-nos, trabalhamos juntos e montamos programas de trabalho juntos. Okay. Fazemos reuniões anuais em cada um dos centros ou províncias, porque depois temos algumas províncias que já têm centros também. E eu, particularmente, penso que eu não estou preocupada em ter centros, estou preocupada em ter muita gente a estudar. E se tiver uma só pessoa que queira começar o seu estudo e precisar da nossa ajuda, qualquer um de nós está disponível para ajudar, seja onde for. O nosso objetivo é que essa doutrina libertadora vá a todo cidadão do mundo, vá a todo cidadão da Angola, da África. E temos acompanhado alguns centros em África também, porque eu tenho uma experiência muito boa de resiliência e que eu entendo que a doutrina espírita deve trazer isso. Só que muitas vezes peço desculpas em ser crítica muitas vezes, mas sou professora. E então, dizer que a doutrina espírita tem uma responsabilidade muito grande na vida do ser humano. E neste momento de transição planetária, por exemplo. Nós temos que poder entender que ela tem que chegar a todo cidadão da Terra. E é um trabalho que todos nós temos que fazer. Utilizando a televisão, utilizando a rádio, utilizando livros, utilizando o nosso ser, a nossa postura. Nós não podemos ser espíritas bons dentro do centro espírita e lá fora termos uma outra prática. Não vai funcionar. Aliás, lá fora é que é difícil, né? Eu nunca vi ninguém brigando dentro do centro espírita, nunca vi ninguém se estapeando, nada disso. Sim, a gente não vê dentro do centro espírita, mas dentro de casa pode ser que a gente se estapeie. Okay. Então o que nós queremos dizer é... No centro espírita todo mundo é anjo. E parece quando a gente desencarna, né? A gente vira já santo e tudo. Mas não é verdade. Nós temos que melhorar para sermos um exemplo. Há uma mensagem que diz que os meus discípulos vão ser reconhecidos pelo tanto que se amem. Portanto, nós que quisermos ser considerados trabalhadores da espiritualidade, temos que dar exemplos. Dizia mais que em Angola... Nós procuramos, por exemplo, se vê alguém do Brasil que manda uma mensagem e diz, olha, eu estou no sítio tal, gostaria de frequentar um centro espírita. Nós não estamos preocupados no meu centro, no centro do outro.
Nós estamos preocupados é que este cidadão, onde ele estiver, o mais próximo que quiser, possa encontrar um centro. Então a gente divulga e alguém depois tem que secundar a pessoa que tiver que vir. Perfeito. Ok. Por outro lado, por exemplo, a Casa de Caminho tem essa clínica, a estrutura é muito grande da Casa de Caminho. Quando... Agora, esse foi um exemplo muito prático. Nós reinauguramos a clínica em 17 de setembro. Todos aqueles dos centros espíritas que puderam participaram. Participaram na organização dos trabalhos, na pintura, na construção. Todo mundo participou. O que nós fazemos é também tentar dar exemplo da África. A África é um continente sofrido, mas de muita solidariedade. Por isso é que nós temos uma baixa de suicídio. Porque nós temos uma rede social. O amigo é familiar. A doutrina não custa entrar em África, porque ela tem uma base de sustentabilidade, que é o amor. Na psicologia, há uma técnica que é constelação familiar. Ele nasce em África. É base da África. Nós não precisamos, eu digo em Angola nós não precisamos de trabalhar a técnica da constelação familiar. Porque normalmente é a estrutura, a hierarquização familiar é base em Angola. Primeiro o avô, pai, mãe, vizinho, etc, etc, tudo entra. Então a família em Angola não é a família consanguínea. O vizinho entra na estrutura familiar, os amigos entram na estrutura familiar, e quando há problemas, a família senta e os amigos assumem a responsabilidade. Quando os problemas são graves, um desencarne, por exemplo, os amigos é que assumem. Então, é fácil lidar com o tema espiritismo, levando-o sem ser uma postura religiosa, mas uma postura de transformação moral, uma postura de solidariedade, uma postura de melhoramento do cidadão e do mundo. Excelente. Então, em Angola, ela está a andar a todos os níveis. Eu, em 2008, em psicologia, uma professora minha conseguiu introduzir na disciplina de perturbação da personalidade livros de André Luiz, de Emmanuel Olha que e delícia. de Kardec. Quando ela mostrou, eu disse, mas peraí, esses são os livros do meu centro. E ela dizia assim, só que eu não conheço essa matéria. Quando a gente for falar da perturbação e ter que utilizar esse material, só posso abrir nova matéria quando a Amélia estiver em sala de aula. Mas essa senhora, que eu admiro, uma professora universitária, introduziu na disciplina essa matéria. Como é que a gente trabalha isso? Linkando a paranormalidade. Então, nós podemos trabalhar. Exatamente. A doutrina espírita tem muito espaço, pode entrar em todos os sítios. Só precisa que os fazedores, os organizadores da doutrina, saibam primeiro o que é a doutrina espírita e como fazer, qual é o objetivo da doutrina. Aí sim a gente vai chegar lá. Perfeito. É verdade. De vez em quando eu estou acompanhando o pessoal que nos assiste pela internet e estão mandando te agradecer, tá? Tá certo, muito obrigada. Então, eu sei o quanto isso é verdadeiro, porque quando eu fui fazer um curso lá em Paris, na França, de um mês, eu fui para estudar o francês, e uma das atividades era que se falasse de uma personalidade mundial para que os outros alunos identificassem. Uhum. Na minha sala só tinha mais um brasileiro, nós éramos 18 alunos. E então eu escolhi a personalidade de Allan Kardec, porque ele era o professor Rivaio, francês. Perfeito. E aí eu falei dessa personalidade, tudo, não podia falar o nome, só tinha que dizer o que ele fez. Aí eu falei, ai meu Deus, mas aí foi um problema sério, porque o meu francês não estava lá essas coisas ainda, Certo. e foi aonde o pessoal mais perguntava. Certo. Nenhum sabia chegar no professor, em Allan Kardec, porque na França ele é negado, Perfeito. nem a professora sabia de quem que eu estava falando. Meu Deus. Ela se surpreendeu quando eu falei que ele era francês e que era o túmulo mais visitado lá no Père Lachaise, né? O túmulo mais visitado, mas eu achei assim incrível que os americanos, embora tenha espiritismo lá, os italianos que estavam na sala toda, ninguém conseguia identificar qual era a personalidade, e aí ficava todo mundo me perguntando,
até eu poder dizer o nome dele, o que ele fez, porque até então ninguém sabia. É muito impressionante como que nós precisamos ainda falar muito da doutrina aí fora, né? Precisamos de falar da doutrina, precisamos de trazer a doutrina como um instrumento de apoio, principalmente neste momento. Porque todos nós acreditamos em Deus. Mas na hora da dificuldade, quando apertar o dedo, quando o nosso filho desencarna, Deus já não presta. Ele é bom quando o filho do vizinho morre. E a gente vai e diz, paciência, cada um tem a sua missão, isso vai passar. Mas quando chega a nossa vez, isso passa. Nós precisamos de saber, de entender o processo. Eu costumo dizer que a doutrina está mais no povo humilde. É verdade. Naquelas mães humildes, que são capazes de perder um filho e outro e dizem assim, Deus levou, o Pai levou. É verdade. Olha, nós estamos chegando aos nossos momentos finais, né? Infelizmente. Vai prolongar um pouquinho? Então temos permissão para prolongar. Para prolongar um pouquinho. E aí, força, né? Coisa. Então, Zé Antônio, pergunte para ela alguma coisa também, que eu sei que você está inquieto aí. E nós temos áreas em comum dentro das atividades acadêmicas, né? E eu fiquei muito feliz de ver esse material defendido em universidade. Depois quero conversar para ter origem esse artigo. E porque temos intenção de defender um artigo de iniciação científica voltado à educação do espírito, do qual existe um rascunho projetado já. Perfeito. Olhando toda essa condição que aqui foi colocada, trazendo isso para um contexto atual, nós vemos uma informação muito importante dentro do Evangelho, e do qual foi comentado aqui um programa antes da sua presença. Do que o Evangelho ele precisa sim ser conhecido para levar luz para a nossa ignorância e nos transformar, provocar transformação. Mas esse conhecimento, ele só alcança esse objetivo se eu sentir e viver o Evangelho. Perfeito. Dentro desse contexto, nós vemos o Espírito de Verdade dando abertura no Evangelho, em seu prefácio, colocando no último parágrafo, Espíritas, amai-vos. Nós estamos juntos de vós. Dando, não é, esse entender de que, ao fechar desta maneira, nós estamos juntos de vós. Nós vos amamos. Amai-vos também uns aos outros. Inaugura ali, dentro do projeto da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que o ensino moral do Cristo, sendo esse código divino, é a proposta libertadora para o mundo de regeneração. Perfeito. E então, observando tudo isso que foi colocado aqui, né, esta resistência que existe hoje em negar essa transformação mediante aos excessos que o mundo oferece, na sua opinião, claro, buscando o apoio da doutrina espírita e tratando dos mais humildes principalmente, como está sendo conquistado esse passo a passo em Luanda e Angola de um modo geral, porque eu gostei muito da colocação dos humildes. O Evangelho fala-nos do amai-vos e fala-nos do instruí-vos. Instruí-vos para não serdes ignorantes. É preciso conhecer a doutrina para que nos libertemos, efetivamente, mas conhecer de facto. Há muitos espíritas que são espíritas de 20, 30 anos, não conhecem a codificação toda. É para conhecer a codificação, é preciso ler de capa a capa. E muitos de nós não tivemos essa oportunidade. Porque efetivamente participamos em cursos, participamos mais em cursos, e mais em cursos, e não temos a disponibilidade mental, até porque os livros são grossos, e há muita gente que acha bom livro, é aquele que é fininho. Esse livro é bom, meu Deus, porque ele é fininho. Mas não. Só que é preciso ler os livros da codificação. E meditar. Lê-los, conhecê-los,
e meditar. Leon Porque Denis. eu costumo dizer que, e para mim, os livros da doutrina não constituem o Pentateuco. Para mim, constituem o Sextateuco. Porque eu incluo as obras póstumas como um livro maravilhoso e que faz parte. Maravilhoso. Por outro lado, relativamente ao momento que nós estamos vivendo, eu entendo que cada um de nós, e a responsabilidade do Espírito, porque deve ter esse conhecimento, é de ser o primeiro a fazer a transformação. As pessoas estão muito agitadas, faz parte do momento de transição. Estamos no foco da transição, está difícil. Todo mundo está, querendo ou não, completamente estressado. É um toque, a gente já quer criar um celeuma sem necessidade nenhuma. É preciso que todos, se nós levarmos esse conhecimento, e às vezes sem rótulos, porque depende do local onde nós estivermos, Claro. o mais importante não é o rótulo, mas é o conhecimento que faz a prática melhorada, É nós vamos verdade. conseguir fazer as coisas. Nas universidades, nos jovens, trabalharmos com os jovens, porque o mundo é dos jovens. É verdade. Eu lembro-me que Kardec, quando um jovem de 18 anos foi-lhe solicitar o livro dos Espíritos, ele dizia que a tarefa dele tinha terminado, porque a partir do momento que um jovem vai à procura de um livro, é porque a tarefa terminou. Porque o livro na mão do jovem vai crescer com certeza. Então nós temos que ter essa responsabilidade, trabalhar com o jovem, fazer pensar o jovem e fundamentalmente ajudá-lo a fazer a mudança da atitude, do comportamento. Só que para isso temos que fazer. É verdade. Se nós não fizermos, nós não temos a energia do exemplo e da mudança. É verdade. Eu Eu me lembro queria- do capítulo, primeiro capítulo do projeto 1868, que Kardec deixou escrito em Obras Póstumas, antes dele desencarnar. No primeiro capítulo diz assim: se o Espiritismo for bem entendido e bem compreendido, ele deverá alavancar Não, o progresso da humanidade. Não há dúvidas absolutamente nenhuma. Entendido e compreendido, porque existe uma diferença entre entender e compreender. Perfeito. Entre estudá-lo e compreendê-lo. E compreender. Ou ler e estudar. Porque Aplicar. ler e estudar são coisas diferentes. Uma coisa é ler, outra coisa é estudar. E aplicar. E aplicar. Então, também queria dizer que neste momento da transição, em que o Espiritismo, de facto, veio para dar-nos arcabouço, para dar-nos força, capacidade de enfrentar, a responsabilidade é maior ainda daquele que conhece essa doutrina, É verdade. para ajudar os outros a ficarem de pé. Porque neste momento as pessoas não querem mais, Deus é que sabe. Isso já passou. Nós temos que conseguir raciocinar. Por quê? Porque é da lei. Porque aquilo que fizeres vai regressar para ti. Porque o mundo está em transformação, tudo muda. O ser humano evolui, os planetas também evoluem, etc, etc. É preciso fazer pensar. Mas para isso o espírita precisa de estudar. Não é verdade. só assistir palestras. Eu costumo dizer que uma palestra é um estudo do estudo do estudo do resumo do resumo. É verdade. Eu faço a palestra de acordo com o meu sentir, com o meu viver. Eu vou à procura dos livros e vou compilar aquilo que eu sinto, que eu gosto. Para além de toda essa experiência que é necessária, mas é preciso que as pessoas estudem, que peguem nos livros. Concordo. Porque qualquer um de nós que vai fazer uma palestra, de facto vai fazê-la de acordo com o seu conhecimento. Conhecimento espiritual, o conhecimento acadêmico, etc, etc. É verdade. Eu estava contando para uns amigos nossos, até em palestra mesmo, que meu neto tem 7 anos, e ele chegou perto de mim e disse assim: vovó, me ensina a estratégia para falar com Jesus. Ele usou a palavra estratégia. Aí eu lembrei que esse negócio de estratégia, que tem esses jogos, né, que tem uma infinidade de jogos. E aí depois fizemos uma prece, tudo. Quando terminou a prece, ele falou assim para mim: ele te respondeu? Eu achei a coisa mais bonitinha, a objetividade de uma criança de 7 anos. Eu falei: me respondeu sim.
aqui, ó, estou numa felicidade no meu coração. Aí ele respirou, falou assim, um dia eu vou ouvir também? Eu falei, vai! Porque ele me disse que não tinha ouvido nada. Meu Deus. Eu queria contar-vos uma experiência, acho que faz bem. Neste momento de transição é importante que nós procuremos as estratégias, não é? Como diz o menino, de sairmos do stress. Para isso nós temos que focalizar mesmo. Há um problema, mas eu não posso vestir o problema. Os problemas são para ser colocados na mão, equacionados e ver como vou resolver. E não vestir, porque se quando nós vestimos, acabou, a gente fica movido pelo problema. Aceita. Exatamente. Né? Depois de nós sabermos que, efetivamente, nós estamos a viver um momento de transição, é difícil, mas é um momento necessário para o melhoramento a seguir. Quando nós mudamos a nossa casa, queremos trocar os móveis, queremos fazer uma limpeza mais geral, nós também desarrumamos a casa toda. E é o que está a acontecer neste momento. A casa está sendo desarrumada para ser melhorada, para os móveis velhos saírem e colocarmos os novos. Para isso tem que haver algumas pessoas que possam pelo menos explicar isso aos outros e podermos todos entendermos que não estamos a ser abandonados. Em momento nenhum Cristo nos abandonou e nos vai abandonar. Só que são momentos que a alma precisa de viver. Nós, enquanto espíritos, precisamos de viver este momento de transição. Quanto mais conhecimento tivermos deste momento e sabermos que nós não estamos abandonados, mais facilmente nós conseguimos viver. O que é que nós devemos fazer a seguir de termos consciência de que isso existe? Qual é a maior ferramenta de nos libertarmos? É a música. O ser humano deve ouvir muito a música e cantar. Ouviu, gente? Estou no caminho certo. Eu costumo dizer, não se preocupem se o vizinho gosta ou não gosta. Sim. Cantem para vocês. Cantem para Jesus. Eu canto. Eu assim vou cantar. Tuimbi você, lonholela, aleluia. Eu não sei se gostaram, mas eu gostei. Muito lindo. Mas Jesus gostou. Isso. E se ele não gostar, ele vai pôr um algodãozinho e vai tirar o melhor. É assim que eu penso. Por outro lado, quando nós cantamos, conseguimos fazer um link maior do que quando fazemos a prece. Porque quando nós fazemos a prece, de repente vem a batata, estamos, Pai Nosso que estás no céu, babá, lá, o arroz que falta, e o câncer que parece que eu estou a ter, e etc, etc. E a gente não se concentra e não aproveitamos. Queria dizer que vamos cantar, porque nós elevamos-nos, conseguimos estabelecer a comunicação telefónica da terra para o céu e do céu para a terra, sem tantos ruídos. Por outro lado, precisamos de perdoar. Atenção ao perdão. Quem não perdoa é quem mais sofre. Antigamente era assim, eu perdoar. Porque éramos bastante orgulhosos, achávamos que era importante não perdoar. Mas hoje é ser ignorante não perdoar. É não se amar não perdoar. Porque quem não perdoa carrega lixo. E esse lixo fermenta e cria problemas ao nosso sistema cardíaco, ou gástrico. De repente a gente está com uma dor de barriga, o outro que a gente não gosta não está nem aí, nem sabe, e o nosso coração aí fica puca-puca, e vamos a correr para o hospital, e agora não é mais AVC, agora é AV8, a gente nem chega no hospital. Então vamos perdoar, meus filhos. Vamos perdoar. Não é possível que os casais, marido e mulher, fiquem 2, 3 noites sem falarem, porque está zangado com um ou com outra. Não. E não é pelo outro, faça por si. Não vou guardar. Nós ficamos zangados com os maridos e com as mulheres. E se ela desencarna na noite seguinte, vamos chorar? Que coragem é que teremos? Vamos pensar. Vamos pensar em Cristo, que foi pregado na cruz, e pregado ele dizia, Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Será que nós
somos maltratados mais do que aquele ser celestial que veio aqui? Não é verdade. Então sigamos o exemplo dele. Perdoar é uma oportunidade de crescimento da nossa parte. Lembremos, quem não perdoa é que a sua capacidade amorosa também é muito baixa. Porque à medida que nós amamos, o perdão é mais fácil de ser exercitado e de ser vivido. Queria também apelar que oremos pelo planeta Terra, auxiliemo-nos emitindo energias de amor e de paz, e não nos esqueçamos de Cristo. Também temos que emitir para Ele. Porque dirigir um processo de transição planetária não é fácil. E o ser humano adora pedir a Cristo. Cristo dá, Cristo dá, Cristo dá. Por amor de Deus, vamos dar ao homem também alguma coisa. Vamos dar amor, vamos mandar um beijo. Cristo recebe o nosso abraço, recebe o nosso beijo também. Então, nós estamos chegando agora realmente nos nossos momentos finais. O Américo está aqui, a minha consciência, tem um relógio. O pessoal me usa para ficar mandando a resposta, já acabou. Então, eu gostaria de pedir a você que desse o seu recado final. Eu já sei que você falou do perdão, foi maravilhoso. E a gente tem que aprender a perdoar mesmo, que é muito difícil. Somos extremamente orgulhosos, né, para reconhecer que precisamos pedir perdão, né, que não existe nada ao acaso, que ninguém sofre injustamente. Tudo isso a gente sabe, mas o nosso estágio evolutivo ainda é desse que mais pede do que se oferece ao mestre, né? Eu gostaria que você desse um recado final. Nós, assim, constituímos uma família aqui. A nossa TV Nova Luz é um centro espírita virtual, porque essa casa abriga a TV Nova Luz. Isso que estamos fazendo é um programa que vai rodar aí no YouTube. Eu estava falando com Zé Antônio hoje que, como diz Maslow, nós trabalhamos para os nossos tataranetos, porque, por enquanto, eles ainda não vão compreender essa doutrina, né? Como a gente ainda não compreende. Prazo, né? Posso dar uma sugestão? Pode. Que tal, já que a gente só tem 2 minutinhos, deixar a nossa irmã, então, fazer a nossa prece final, nossa convidada. Ela Pode? fala um pouquinho e você... Em 2 minutos eu posso fazer uma coisa que eu quero? Pode, Posso? o que quiser. Então eu posso levantar? Pode. Posso, muito bem. Então eu vou pedir para todo mundo se levantar. Ótimo. Por favor, vamos arranjar parceiros, 2 a 2, não importa se é homem ou mulher. E se for marido e mulher, troquem, por favor, por 1 minuto, façam com outra pessoa que estiver do lado. Não se toquem por enquanto, por favor. Isso, só duas pessoas, mas consertem que sejam duas pessoas para ninguém ficar isolado. Fiquem de 2 em 2. Por favor, vamos ali, vamos. Ok. Vamos fechar os olhos. Isso. Vamos, aí está uma pessoa que está sozinha. Tá Fiquem de 2 em 2. 2 a 2 pessoas. De 2 em 2. Por favor, jovem. Quem está sozinha? Venha para aqui. Muito bem. Vai fazer comigo. Então, nós vamos fazer a dinâmica do amor. E esta dinâmica depois vai passar no YouTube e em outros, não importa. Uhum. Mas é para nós fazermos todos os dias. Porque nós temos dificuldade de dizer ao outro, eu te amo. E muitas vezes até o marido e a mulher a gente diz, eu te gosto. Só para não dizer, eu te amo. Porquê? Porque é uma energia que passa por nós. Antes de passar ao outro, quando a gente diz, eu te amo, ela passa por nós, fortalece-nos, depois é que passa para o outro. É como um frasco de perfume. Antes de perfumar a outra pessoa, perfuma o frasco. Então, nós vamos fazer uma dinâmica do amor, em que vamos dizer ao parceiro que eu te amo, olhando no olho do parceiro e abraçar. E depois, se quisermos, abraçarmos os outros também. Vamos, agora, o que é que nós vamos fazer? Por favor, vamos nos concentrar. Eu vou cantar, depois de cantar, eu vou contar até 3, e no momento que eu disser 3, todo mundo cria um movimento. Lembrem-se que muitos amigos estão aqui e podemos ser apoiados agora. Vamos elevar o pensamento, vamos fechar os olhos, vamos pensar em Jesus. Imaginemos que estamos no mar, no Atlântico,
tranquilos. É a água do mar envolvendo nossos pés. O cheiro, a maresia. Põe tua mão na mão do meu Senhor de Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma a alma. Meu Jesus, que cuida de nós noite e dia, sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Que o Mestre Jesus abençoe este país, que abençoe o planeta Terra, que abençoe este espaço de amor e de desenvolvimento, de transformação moral. Que dê a força e coragem a todos os fazedores do bem do planeta e que o Mestre também receba da nossa parte o nosso agradecimento, o nosso carinho, que o nosso Pai receba a nossa gratidão também. 1, 2 e 3. Eu te amo. Eu te amo. Que bom. Deus te abençoe sempre. Obrigado. Eu te amo. Te amo, meu Nós irmão. nos amamos. Agora Bom. faz a prece para encerrar. Ela já fez a prece, já está encerrado, meus irmãos. Nós passe. amamos vocês, Vai ter viu? o passe. Vai ter passe? Vai ter passe. Então, as pessoas que foram passe, A gente é que não pode. eu também não posso, infelizmente. Tirei já.